Olá, pessoal. Eu sou a Nilza Maria Bojiquian, estou apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCD para estudos sobre os Estados Unidos. E nesse vídeo de hoje eu pretendo apresentar um primeiro pós-mortem, vamos dizer assim, das eleições presidenciais aqui no país, nos Estados Unidos, né? No sentido de apresentar aí uma breve reflexão sobre um evento, né, tão importante e com isso ajudar a entender, né, esses resultados e depois possíveis consequências disso tudo, né? Bem, nesse dia 5 de novembro de 2024, os Estados Unidos realizaram as suas eleições presidenciais, resultando na vitória do ex-presidente Donald Trump sobre a então candidata vice-presidente Kamala Harris. O Trump assegurou a maioria dos votos no colégio eleitoral, então ele garantiu aí o seu retorno à Casa Branca com isso, com esse feito, né? Então, isso já é fato. E nesse momento em que eu estou aqui falando com vocês, mandando essa mensagem para vocês, sabe-se que ele assumirá a Casa Branca com uma nova maioria republicana no Senado, muito disposta a aprovar as suas nomeações executivas e judiciais e também apoiar a sua agenda no Congresso. Ou seja, ele está muito confortável. Foi uma vitória muito confortável nesses vários aspectos, né? Bom, e por falar em judiciário, a sua própria situação legal, né, ela surge, ele agora como presidente, então, né, para quem está pensando sobre esse assunto, ele terá o poder de bloquear vários processos criminais aí em andamento contra ele, né? Que estão aí já se desenvolvendo contra ele, incluindo várias investigações estaduais, né? Dos níveis, né? Estadual e do nível federal, referente àquelas manobras lá para anular a derrota dele em 2020, né? Para o Joe Biden, o democrata Joe Biden. E ele foi condenado em inúmeras acusações e estava programado para ser sentenciado agora em novembro. Com a eleição dele, tudo isso, né, muita coisa muda, enfim. Mas não é esse o tema que eu estou escolhendo para discutir aqui com vocês hoje. Eu, na verdade, planejo falar um pouquinho de alguns pontos, alguns dos fatores, primeiro, né? Alguns pontos, mas assim, começando pelos fatores que levaram a esse resultado. E aí eu identifico aqui, eu trago para vocês o foco, né, em estados pêndulo, que são os estados cruciais aí, que a gente falou já em outros programas aqui, em outros conteúdos nossos lançados, né? A campanha do Trump direcionou os esforços concentrados, fortes para esses estados, como Wisconsin, Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte. E então as vitórias nesses estados elas foram determinantes para ele alcançar os 270 votos aí necessários no colégio eleitoral. Mas aí vocês podem me perguntar assim, tá bom, mas e a campanha dos democratas também não se concentrou nesses estados? Né, o que a gente viu, sim, sim, é verdade, é bem verdade, né? Ambas as campanhas elas se concentraram nos estados-chave, mas tem um diferencial aí da campanha do Trump, que foi a maneira, foi a forma como ele abordou os temas que ressoaram fortemente com os eleitores dessas regiões, né? E aí isso, essa essa, o resultado disso, né, foi a vitória dele. E, além disso, o Trump ele utilizou uma estratégia que foi altamente segmentada, direcionada a eleitores, principalmente homens, e de baixa escolaridade, que mostraram uma preocupação maior aí com a economia, né? Eles nesse papel de provedores das famílias e tal. Então, a campanha ela conseguiu mobilizar esses grupos com efetividade, né? Enquanto os democratas enfrentaram vários desafios para manter a mesma mobilização entre essas minorias, né? No âmbito no contexto dessas minorias, e levar as mensagens ou fazer com que, né, conquistar a confiança desses eleitores e fazer com que eles se mobilizassem, que eles fossem até as urnas e exercer esse direito de voto.
Então, embora ambos os partidos tenham investido em estados, nesses estados decisivos, né, nesses estados cruciais, há os swing states, né, chamado, a abordagem específica e as mensagens muito direcionadas do Trump e da sua equipe podem ter feito a diferença para capturar votos aí importantes nesses locais, né? Decisivos, né? Claro que muito das mensagens do Trump, né? A gente tem lido aqui, eu acabei de ler em jornais dizendo que os estrategistas, né? Os comunicadores aí acabaram não segurando o Trump, muita coisa é ele que foi ele mesmo que elaborou, ele mesmo que acabou fazendo desse jeito dele, mas enfim, tem toda uma estratégia assim por trás, né, disso. E por falar ter uma estratégia por trás disso, é um outro fator que eu levanto, né, que eu trago aqui para vocês, sobre a disciplina nessa campanha eleitoral. Então, as pessoas responsáveis, os aliados do Trump, eles atribuem a vitória, essa vitória, a uma operação política mais disciplinada em 2024 e que foi considerada a mais organizada das campanhas, né, das demais campanhas dele. E, e a campanha ela foi conduzida por uma equipe centralizada e muito leal, muito fiel, né, composta por assessores experientes que mantiveram essa disciplina, essa linha de atuação, né? Evitaram as disputas internas, né? Então, aquelas briguinhas, aquelas intrigas, aquelas disputas todas que podem minar os esforços ali e aí acabar, né, desconcentrando. Então, não houve isso. Eles conseguiram, parece que conseguiram manejar muito bem esse tipo de coisa que pode abalar aí, campanhas. Então, nesse caso, houve sim um diferencial, né? Os é, cogerentes, né? Vamos dizer assim, da campanha dele, eles trabalharam ali muito, muito afinados, muito bem afinados, era um pequeno círculo ali de conselheiros, né? E eles se juntaram a outros, né? O Trump trouxe também pessoas que tinham gerenciado, né? Uma pessoa que tinha gerenciado a campanha dele em 2016, o Corey Lewandowski, mas essa pessoa trabalhou ali sob a batuta, na verdade, da Suzy Wiles e do Chris Lativita, né? La Civita, que escreve, depois a gente coloca o nome deles aqui no vídeo, mas enfim. Então, esse é um grupo que trabalhou de forma bastante coesa e evitando ruídos, evitando disputas, né? E mais concentrados. E um outro fator que eu acho que dá para a gente apontar aqui é o apelo a preocupações econômicas, e de imigração. Então, aquelas questões, a gente já trouxe isso, vários analistas falam sobre isso, né, estudiosos falam sobre isso, e é verdade, né? A campanha ela abordou questões especificamente nesse âmbito da economia, né, e da imigração, que ressoou muito bem com os eleitores preocupados com esses temas. E o Trump ele apresentou a sua oponente, a Kamala Harris, como sendo uma pessoa que não estaria preparada para lidar com esses desafios, que seriam os determinantes do rumo do país, da estabilidade do país, e que ela não teria condições de enfrentar isso, ela não teria o perfil, não estaria, não teria treino para isso, enfim. Então ele desclassifica ela de uma forma bastante agressiva, né? E o que é interessante também a gente notar aqui é que a preocupação econômica ela toca diferentes grupos eleitorais, então conquistando o apoio significativo também de hispânicos e de famílias de baixa renda, obviamente, né? Mas então desse grupo de hispânicos também, que foram igualmente afetados pela inflação e que podem ter problema aí de poucas possibilidades de ascensão econômica em função da baixa escolaridade, né?
Então, isso é bastante interessante estudar esse fator. E um outro fator é a utilização das mídias sociais, né, com seus vários aí, com as suas várias formas, né, o uso de podcasts, inclusive, né, muito agressivos, muito vocais, né, e que foi intensivamente utilizado pelos comunicadores aí do Trump, né? E, e aí, assim, com isso, eles conseguem alcançar, eles conseguem chegar a um grupo de eleitores, ou a grupos de eleitores em áreas que tradicionalmente possuem baixa participação eleitoral. Então, ele mobiliza esses grupos, ele vai atrás desses grupos, ele consegue mandar a sua mensagem ali, aumentando, então, a margem nesses estados, principalmente nesses estados aí, decisivos, né? Bom, e aí, assim, a gente falou do fator, né, dos fatores que contribuíram para a sua vitória, e aí um outro ponto que é interessante a gente trazer aqui é, é fazer uma reflexão sobre o papel dos eleitores latinos nos Estados Unidos. Então, falei rapidamente sobre, né, a questão econômica e de imigração que ressoa com esse grupo também, mas agora vamos falar desse grupo especificamente, que está sendo apontado aí como um ator muito, né, assim, um grupo muito importante aí nessa vitória do Trump, né? Então, o que que a gente vê? Que houve, de fato, um aumento no voto latino a favor do Trump, né? Então há uma mudança. Esse é um grupo que estaria mais atrelado, né, aos democratas. No entanto, tem uma mudança, tem um apoio maior desse grupo indo em direção ao Trump. E os dados preliminares indicam, então, que Trump obteve nesse ciclo eleitoral de 2024 um aumento muito grande dos votos latinos, né? Então, se faz uma comparação com 2020, então há um aumento. Eu não vou aqui ficar ditando, né, citando para vocês as margens de aumento, né, as estatísticas, mas enfim, tem um aumento sim bastante importante. E esse aumento foi ainda maior entre os homens latinos nos Estados Unidos, né, eleitores. Então veja que tem aí a questão de minorias, mas essa questão também está ligada a gênero, né? Então, veja que interessante. E o que chama a atenção é que os latinos estão diretamente relacionados com a questão da imigração. Então, a gente fala, bom, latino, imigração, bom, são todos eles vítimas do Trump, e como é que eles vão votar? Isso me perguntam recorrentemente, né? E, e aí isso pode parecer um paradoxo, né? Mas tem uma chave para a gente entender isso. Se, a despeito do discurso anti-imigração de Trump, parte do eleitorado latino, especialmente aqueles que passaram por um calvário, um verdadeiro calvário, né, para obter a documentação de imigração, e isso é um processo demorado, exige, né, tempo de dedicação para isso, muita comprovação, enfim. Esse grupo que passa por tudo isso, que consegue essa documentação, que se torna legal, que se torna aí, adquire a cidadania, esse grupo apoiou medidas mais rígidas contra a imigração ilegal, né? Os não documentados, conforme os democratas preferem chamá-los, né? Então, esse grupo que está hoje documentado vê como um problema o imigrante não documentado, porque ele afetaria negativamente, né? É, esses outros que já conseguiram, que já passaram por essas fases, né? Então veja que não tem ali uma empatia talvez pensar, a gente poderia pensar, poxa, mas se essas pessoas passaram por tantas dificuldades, foram perseguidas, né? Acabaram contribuindo, pagando impostos e não puderam usar os serviços minimamente, né? Os serviços públicos que poderiam ser oferecidos, mesmo eles pagando os impostos, eles contribuindo para o crescimento do país. No entanto, hoje eles numa outra condição, já num outro status, né?
diante de um outro status, eles acabam, na verdade, apoiando essa pauta agressiva, né, de ameaça do Trump contra esses imigrantes não documentados, né? Então, aqui o ponto é que isso está relacionado com a diversidade dentro da comunidade latina. Então, a gente falou, se você tomar esse grupo como um grupo monolítico, um grupo que tem preferências idênticas, não dá para entender esse tipo de comportamento. Então, a chave aqui está relacionada com a diversidade dentro da comunidade latina, que é muito subdividida, né, que possuem diferentes orientações políticas por conta dessa subdivisão. Então, por exemplo, o cubano, americano e o venezuelano, eles tendem a ser considerados mais alinhados com os republicanos e mexicanos e porto-riquenhos pode ser ter preocupações que encontrariam soluções aí nos programas políticos dos democratas. Mas, por outro lado, os latinos empreendedores mostraram uma tendência a se identificar com o perfil do empresário bem-sucedido representado por Trump, seja ele um mexicano, seja ele um cubano, um venezuelano, né, de origem, dessas desses países. Então, veja que não é simples você identificar essa preferência, apostar nessa preferência que você teria o apoio desse grupo, desses subgrupos. Então, não funciona dessa forma e por aí não vai achar nenhuma explicação, não vai compreender esse resultado, né? Então, o Trump ele consegue capitalizar esse tipo de afeição desse grupo, né? Desse subgrupo entre os latinos, né? Assim como ele conseguiu capitalizar as preocupações das famílias latinas de um modo geral, apresentando-se como mais capaz de administrar a economia, de manejar a economia e, portanto, de fazer com que a renda deles a renda possa, né, dar conta dos custos que ele tem, das despesas que essas famílias latinas têm, ao longo do ano. Então, veja que a coisa é bem mais complicada, né? Bom, aí um outro ponto que eu acho que dá para a gente tocar aqui, ainda que não aprofundado, né, conforme mereceria, mas eu acho que eu gostaria de provocar vocês aqui, é com a questão da aceitação do eleitorado, para uma mulher presidente, né, para levar uma mulher à presidência. Também é fato que o Trump menosprezou pessoalmente a Kamala Harris, às vezes ele usou estereótipos racistas, né, os ataques sexistas, e pela segunda vez em 8 anos, os eleitores escolheram Trump em vez de eleger a primeira mulher para o cargo de presidente dos Estados Unidos. É, Algumas pesquisas anteriores à eleição, elas indicavam que uma maioria dos eleitores acreditava que os Estados Unidos estariam prontos para eleger uma mulher presidente. Então, várias pesquisas aí, eu peguei uma do New York Times, do Siena College, né, em parceria, eh, apresenta essa pesquisa, essa estatística, né, e ali mostrava que, assim, que estariam prontos, né, que aceitariam essa condição, né, que a questão de gênero da candidata não seria um problema para isso. Mas não é bem assim, né? Perguntar se a América está pronta para esse para exercer, né, essa opção, para confirmar essa opção política aí por uma mulher a um cargo, né, o principal cargo político no país, também pressupõe que a história é progresso, como ela diz, né, a autora. Ah, e que as coisas elas avançam em uma linha relativamente reta. Então, ela fala, quando faz essa pergunta, você pressupõe, né, que o entendimento que está por trás dessa pergunta, que as coisas avançariam em uma linha relativamente reta, né?
teria um amadurecimento, uma progressão aí de visão de mundo. Então, pressupõe que no passado a América, né, como ela usa, não estava pronta para uma mulher negra presidente, mas em algum momento vai estar, né, no futuro. Então, ela poderia de novo concorrer. Olha, pode ser que agora não dê certo, mas no futuro vai dar. Então, e aí a autora pressupõe, como Martin Luther King, né, que ela cita, que ela cota no texto dela, pensava que o arco do universo moral, do universo moral é longo, mas ele se curva em direção à justiça. Bom, enfim, ela faz, né, traz essa discussão, e aí eu pego essa discussão, trago para o dia de hoje, né? Esse resultado, de fato, diz muito sobre esse longo caminho. Então, é longo, né? Nós devemos ter esperança na justiça, incluindo a justiça racial. É, a história não é uma marcha para frente. Ela não progride para algum lugar final de idealismo, conforme a gente desejaria. E, de fato, na maioria das vezes, uma luta muito grande, principalmente para as mulheres, né? E os resultados pós-eleitorais, eles sugerem que persistem muitas barreiras culturais e muitos preconceitos de gênero que podem ter influenciado o resultado. O que eu quero dizer é que o fato de Kamala Harris ser mulher pode ter sido um fator decisivo nessa disputa, refletindo mesmo um referendo, né, uma consulta aí, popular sobre o papel das mulheres na sociedade dos Estados Unidos. É isso, acho que vários analistas identificaram isso, eu concordo, né? E se a América é uma democracia conservadora, comparada a outras democracias ocidentais, como eu tenho ouvido aqui dos estadunidenses, de fato, muitos outros países mostraram que uma mulher, ela até pode chegar ao poder, sinalizando aí um suposto amadurecimento dessa sociedade que a elegeu, né? Que aceitou esse papel em igualdade de condições com os homens, supostamente, né? Mas no momento seguinte a gente também nota que essa mesma sociedade pode questionar a capacidade das mulheres nos cargos de comando e tomando medidas para retirá-las do poder, retirar o endosso. E o Brasil é um exemplo emblemático desse tipo de acontecimento, infelizmente. Bom, pessoal, eu poderia aqui falar um tempão sobre esse tema, que é muito interessante, e sobre vários outros aspectos desse ciclo eleitoral de 2024 nos Estados Unidos, mas por hoje a gente precisa encerrar, infelizmente. Eu sei que vocês estão, né? Muita gente aqui que acompanha está sedento de conhecimento e de estímulos para pensar sobre as questões, mas a gente tem que ficar por aqui. Eu fico muito agradecida, de verdade, pelo apoio de todos e de todas, novamente, né? Sempre eu agradeço e devo agradecer mesmo, mas do fundo do meu coração eu reconheço esse essa coisa bonita de quem me acompanha por aqui. Então, se vocês realmente gostaram desse conteúdo, né, mais esse vídeo aqui, então vocês curtam, compartilhem, continuem aqui comigo, com a gente, vai lá se inscrever no nosso canal, que isso também ajuda a gente a promover aqui o nosso trabalho, que a gente faz com tanto carinho, com tanto esforço, com tanto carinho e de uma forma bastante legítima, né? Então, eu vejo vocês muito em breve. Um abraço e já já a gente volta.